E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Igor. Esse aqui é um canal para eu falar um pouco de futebol. Então, eu tô fazendo esse primeiro vídeo. E, cara, como vocês podem ver, sou torcedor do Palmeiras, mas pretendo falar sobre todo o futebol de forma geral, né, de todos os times aí, da medida do possível, daquilo que eu entendo de futebol, daquilo que eu gosto, né? E não tem como começar esse vídeo sem falar e sem parabenizar o time campeão do Flamengo, né? Infelizmente, esse ano não deu para o Palmeiras. A gente foi vice deles 2 vezes. Foi vice também no Campeonato Paulista, pro nosso maior rival, que é uma das coisas que mais dói. Certo? Infelizmente, o time na reta final não conseguiu encaixar tão bem. Mas não tem como deixar de parabenizar o Flamengo também, que tem um time muito mais profundo do que o Palmeiras, tem um elenco mais recheado, tem jogadores bem decisivos, né? Teve uma regularidade muito grande na reta final do campeonato. Teve peças de reposição quando saem jogadores importantes, que são, né, o Diego, o Felipe Luiz, né? Diego saiu faz tempo, mas quando saem jogadores importantes do Flamengo, a gente vê que eles trazem outros reforços de peso, né? Por exemplo, o De La Cruz, o Pulgar, né? Saiu o próprio Gerson, mas ele teve outro, teve o Jorginho que chegou, né? Teve outros jogadores que vieram. E uma coisa que não acontece com o Palmeiras, né? O que faltou ali, contratações de peso, acredito eu. Faltou também, muitas vezes, a diretoria segurar a bronca nesse sentido, falar, não, a gente vai contratar tal e tal jogador. Até porque eu acho que o Abel Ferreira influencia demais nessas contratações do Palmeiras, né? Então, assim, quando a gente vai ver, às vezes o Palmeiras pensa em trazer algum jogador, como o Flamengo, né? Mas o Abel muitas vezes acaba não querendo. Fala assim, ah não, esse jogador eu não quero, vai ser difícil de lidar com certos tipos de jogadores, com jogadores com mais nome, né? Com jogadores que tenham maior peso. Então, às vezes a gente não viu o Abel até então lidando com jogadores tão grandes assim, né? Como o Flamengo às vezes traz um jogador da Europa que já ganhou muitos títulos e tal. A gente trouxe o Andréas, né, que já jogou no Flamengo, mas ele mesmo você vê que na carreira assim não é um jogador que tem lá muitos títulos, não tem uma expressividade tão grande como o Jorginho, por exemplo, que o Flamengo acertou muito em trazer. Então isso acaba doendo no coração do palmeirense que espera, né, e anseia que com essa boa fase do time a gente consiga trazer bons jogadores. Porque se você acompanha o Palmeiras, por exemplo, eu comecei a acompanhar mesmo, né, eu sou novo, tenho 25 anos, mas eu comecei a acompanhar mesmo lá em 2001, 2010, 2011. Não, na verdade, 2008, vai. 2008 eu comecei já a acompanhar bem ali, mas eu tenho a memória mais viva de ir em jogos, ir no estádio é lá para 2011, 12, 13, enfim. Mas a gente que é palmeirense nessa época sabe o quanto o Palmeiras sofreu para trazer jogadores, contratar, né? Não é nem jogador de peso, mas contratar algum jogador era sofrido, era difícil. Coisa que para o Flamengo era também, né? O Flamengo passou por essa fase difícil. Então, assim, quando a gente passa por isso, a gente anseia que agora que o Palmeiras tenha essa condição, que ele possa contratar bons jogadores, né? Então, assim, de uma certa forma, a diretoria do Palmeiras é acomodada. Eu acho que faltou isso para o Palmeiras, né? Chegar um pouco com mais casca, né? Com um elenco mais, talvez mais consistente. E o Abel também, né? Acabou tendo um grande impacto nesses erros que o Palmeiras cometeu e aconteceu, né? Acabou acontecendo com o Palmeiras, né? Nesses erros, essas insistências erradas. Por exemplo, o Veiga, né? Que foi um jogador que o Abel insistiu muito, né? Ele acabou errando em algumas escalações, insistindo nesse erro. E isso acabou, cara, detonando com o time do Palmeiras. Infelizmente, a gente, por conta desses pontos, a gente acabou ficando atrás do Flamengo, né? Que teve mais competência em todos esses sentidos. O Felipe Luiz é um excelente técnico. Eu espero muito que ele dê certo, que ele vire um técnico da seleção brasileira aí, nunca se sabe, né? Porque ele, cara, se demonstrou um cara muito bom, né? Pelos títulos, pelo jeito que o time dele joga.
e pela consistência. Apesar de que teve momentos também que o Flamengo não jogou tão bem, teve momentos que o Flamengo oscilou, teve momentos que o Flamengo vacilou, mas ele foi mais consistente, né? A final mesmo não foi uma final tão bonita de se ver, mas acredito que pro flamenguista foi excelente, é isso aí, fez o gol, é o que importa, né? Mas, cara, eu acho que faltou isso pro Palmeiras conseguir chegar e conseguir ter ali, digamos que a mesma competência, a mesma consistência que o Flamengo, né? O Flamengo que vem trabalhando e vem contratando e vem conseguindo trazer jogadores de piso já há muito tempo, né? Então vem tendo essa consistência. E o Palmeiras também precisa ser consistente nesse sentido, deixar ali, tentar contratar jogadores mais experientes, né? E, cara, o que vocês acham? Acha que o Abel deve sair, o Abel deve ficar? Porque pra mim esse é um ponto assim que eu ainda tenho bastante dúvida. Porque ao mesmo tempo que o Abel se demonstrou um bom técnico lá em 2020, até 2022, que o Palmeiras teve uma fase muito boa, mas já vem desde 2023 cometendo e insistindo em alguns erros pontuais que a gente vê. Ele não dá o braço a torcer nesse sentido de tipo, pô, errei em não colocar o Endrick antes, em não colocar talvez o Estevão antes. E isso parece que segura a evolução do time do Palmeiras, segura a evolução do patamar que o Palmeiras pode chegar, né, até certo ponto. Mas ao mesmo tempo ele é um técnico mais longevo do futebol brasileiro, né, que vem fazendo um trabalho contínuo, de certa forma, competitivo, né. Mas eu acho que, na minha opinião, talvez seria interessante trazer outro técnico, dar novos ares aí pro time. E se não, cara, tem que contratar, tem que trazer jogadores de qualidade, tem que trazer jogadores com nome, tem que trazer jogadores pontuais, que peguem a responsabilidade, que não façam, por exemplo, precisa de um volante, trouxe lá o Aníbal Moreno. Eu nem acho que ele é ruim, né? Mas, pô, ele cometeu alguns erros. Então, assim, isso que acaba frustrando a gente, pô. O cara, ele foi contratado, jogou até que razoável, mas não tem aquele nome, aquele peso, aquela casca que na final, num jogo decisivo, vai ser importante. A gente viu que ele falhou diversas vezes, inclusive em jogos decisivos importantes, contra o próprio Flamengo, contra o Corinthians. Então, acho que precisa disso, certo? E eu acho que por isso o Palmeiras não conseguiu o que o Flamengo conseguiu. Então, o Flamengo campeão da Libertadores, do Brasileirão, acertou bastante. Acho que se o Flamengo quiser se manter bem, precisa também fazer as suas substituições, acertar melhor nas contratações. A gente sabe que o futebol tem muito rolo, muita coisa errada, muita coisa, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Pô, o Flamengo lá disse que contratou um jogador por 25, mas na verdade foi por 31. Então isso são coisas do futebol que, tipo, eles meio que mascaram, né? Mas se o flamenguista de verdade for ver, ele tem que cobrar isso da diretoria do elenco, pô, foi campeão. Mas querendo ou não, às vezes, se não fosse, seria até pior, teria um peso maior, né? Mas, cara, e aí, o que você espera pro ano que vem? Esse fim de ano melancólico pro palmeirense, depressivo. Cara, eu tô realmente triste. Infelizmente, o Palmeiras não conseguiu jogar bem, né, nessa reta final. Não conseguiu disputar de igual para igual. E o problema pior, acho que não foi nem perder, mas a forma como perdeu, cara. O Palmeiras não jogou nada, né? A final da Libertadores. Jogou agora bem contra o Atlético Mineiro, mas adiantou o quê, né? Poderia entrar com essa vontade na final, o que não aconteceu. Mas futebol é assim mesmo, né? Infelizmente a gente uma hora ganha, uma hora perde, mas o que dói mais é a falta de vontade, às vezes a insistência em decisões erradas. E, cara, parabéns ao Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Esse é o primeiro vídeo aí do canal. Espero que daqui pra frente eu possa trazer aí vídeos das conquistas do Palmeiras, comentando boas decisões, bons acertos. E, cara, é isso. Se você gostou, se inscreva, deixa seu comentário aí, seu like e vamos pra frente.